Capítulo 107. Um verdadeiro corpo mutável. A aparência de Quan Shen deixou Zhao Feng e os outros ligeiramente perturbados. O Sr. Guanjun estava calmo. Não se preocupem, ele é apenas um discípulo que está no terceiro céu do reino ascensionado e ele não tem poder suficiente para interferir no teste. Na plataforma de pedra, o diácono que o examinou os discípulos observando com advertência em seus olhos. Esses discípulos pareciam estar presos por um raio e imediatamente se retiraram para uma certa distância e ficaram em silêncio. Mesmo Quan Shen fez isso, ele também parecia ter medo de diácono Qiu. No clã Lua Quebrada, o nível dos diáconos já era intermediário. Não só eles tinham autoridade, eles também estavam no reino ascensionado. O primeiro teste coluna espiritual do céu vai testar seu talento. Estão vendo aquela esfera de cristal? É um dos itens usado para medir seus talentos. Lord Guanjun lhes disse. Zhao Feng e os outros dois se voltaram para a esfera de cristal de 10 metros de altura, e era semelhante à esfera de cristal que testaram seus talentos anteriormente, só que muito melhor. Logo depois, os jovens receberam suas placas, no qual inseriram suas informações nela. O primeiro teste colina espiritual do céu começou. Número 1, Zhang Junsheng. Um discípulo anunciou. Na plataforma, o diácono Qiu sentou-se em sua cadeira enquanto os homens sob seu comando fizeram todos os trabalhos. Logo, o número 1 Zhang Junsheng subiu na plataforma e chegou à frente do cristal. O método do teste foi o mesmo que a esfera de cristal anterior: reunir sua energia mental e colocá-lo no cristal. Veng. Camadas de luz branca apareceram na esfera e a luz atingiu 4 metros de altura. Cada camada de luz tinha 1 metro de altura. As primeiras 4 camadas significava que era um corpo mortal, baixo, médio, alto, ápice. O talento do jovem atingiu 4 metros, o que significava que ele tinha um talento no ápice do corpo mortal. Um corpo mortal ainda quer entrar no clã. Nem nos seus sonhos. Suma daqui. Uma voz fria ressoou em torno da plataforma de pedra. O jovem que acabara de ser testado caminhou plataforma afora como se tivesse perdido a alma e ele foi levado pelos discípulos do clã. Essa cena fez Zhao Feng e os outros dois se olharem em choque. Era preciso saber que um gênio como Zhao Linlong só tinha um talento no limite do corpo mortal. Mesmo com talento como o seu, eles foram mandados para casa imediatamente. Na realidade, nem todos tiveram a chance de testar seu talento de antemão, uma vez que não tinham uma esfera de cristal como Lord Guanjun. Logo, alguns outros jovens começaram a serem testados. O segundo jovem teve uma contagem melhor do que o primeiro, com sua luz alcançando os 5 metros, o que representava que ele tinha um corpo espiritual baixo. Corpo espiritual nível baixo, passa 2 pontos para o primeiro teste. De acordo com as regras, enquanto o talento de alguém ultrapassar 4 metros, eles seriam aceitos e receberiam uma pontuação em relação à altura que seu talento atingisse. 4,5 metros vale 1 ponto e representa um corpo semi-espiritual. 5 metros vale 2 pontos e representa um corpo espiritual nível baixo. 5,5 metros vale 3 pontos e o talento estava entre um corpo espiritual de nível baixo e médio. Se o talento de alguém atingisse 7 metros, eles receberiam 6 pontos, pois significava um corpo espiritual nível alto. 6 pontos era uma pontuação perfeita, em certo ponto,
porque se o talento de alguém fosse como o de Beimoi, eles receberiam 10 pontos e entrariam no clã imediatamente sem nem mesmo fazer os testes restantes. O primeiro teste era o mais importante. Número 27, Xiao Yun. O discípulo que anunciava os nomes o chamou. Os jovens imediatamente olharam para Xiao Yun, o único que alcançou o nono rank. Veng. A luz na esfera brilhou tão vivamente que as pessoas a quilômetros de distância poderiam até vê-la. 6,5 metros. Os jovens abaixo que o assistia ficaram atordoados. 6,5 metros, passa 5 pontos. As marcas de Xiaosun eram quase perfeitas porque qualquer pessoa com mais de 6 pontos no primeiro teste seriam sem dúvidas aceitos pelo clã. O exame continuou com pelo menos um terço dos jovens sendo eliminados. Número 33, Yunmeng Xiang. Neste momento, os olhares dos jovens foram atraídos por esta nobre menina, ela era a princesa do país da nuvem, Yunmeng Xiang. Veng. A luz na esfera subiu 6 metros de altura. Seu talento era um corpo espiritual nível médio. 6 metros, passa 4 pontos. O talento da maioria dos jovens era abaixo de 3 metros e sendo uma princesa que tinha aparência extremamente boa e alto talento, seu futuro não poderia ser imaginado. Zhao Feng não podia ajudar, mas acenar com a cabeça. Os jovens em que ele estava interessado, todos tinham um bom talento. Número 41, Liu Yuer. Uma menina sorridente flutuou até a plataforma. Zhao Feng lançou um olhar de interesse nela. Ela estava bastante descontente com ele antes e pelo olhar confiante que ela tinha, ela provavelmente tinha um bom talento. Veng. A luz na esfera era tão brilhante que todos dentro de um raio de 10 quilômetros poderiam vê-la. Meu Deus! Os jovens abaixo ficaram chocados. A luz tinha chegado a 7 metros. 7. Ótimo. Corpo espiritual nível alto. 7 metros. Este é o melhor resultado até agora. Número 41 Liu Yuer. Você não precisa fazer os outros testes e você pode entrar no clã imediatamente. Até os olhos de diácono que o se iluminarão. Corpo espiritual nível alto. Este foi o melhor resultado do teste até agora. Lord Kangti, não posso acreditar que sua neta tenha tal talento. A expressão do Lord Guanjun mudou ligeiramente. Haha, mesmo aqui. Seu discípulo Zhao Feng não estará muito longe de Yuer de qualquer maneira. Lord Kangti sorriu. Porque a idade e cultivo de Zhao Feng eram em torno do mesmo que de Liu Yuer, o Lord Kangti automaticamente assumiu que o talento de Zhao Feng era similar a de Liu Yuer. Lord Guanjun deu um sorriso em resposta, mas manteve-se em silêncio. Depois do teste de Liu Yuer, ninguém mais a superou. Apenas alguns conseguiram alcançar o corpo espiritual nível médio porque havia uma grande diferença entre um corpo espiritual nível médio e um nível baixo. Número 49, Zhao Feng. A voz do discípulo soou. Era a vez de Zhao Feng, e Lord Guanjun e Lord Kangti se concentraram nele. Não muito longe, Liu Yuer lançou um olhar provocativo. Ninguém a superou até agora. Zhao Feng olhou para Liu Yuer casualmente antes de caminhar com confiança até os degraus. Liu Yuer e Lord Kangti ambos ficaram chocados. Dos olhos de Zhao Feng, eles viram desdém, como se ele não estivesse colocando Liu Yuer em seus olhos. Ah! Vamos ver qual é o seu talento então. Liu Yuer bufou de raiva, mas enfrentando o olhar casual e confiante de Zhao Feng,
ela tinha um mau pressentimento. Seu talento poderia ser melhor do que o meu. Até o Lord Canty tinha uma expressão solene. Entrando no palco, Zhao Feng colocou a mão na esfera de cristal. Veng. A luz subiu até 2 metros antes de tremer ligeiramente, em seguida, acelerou até os 5 metros. Quando atingiu 5 metros, a luz quase parou. Zhao Feng sentiu o olho esquerdo se contrair, mas ele não o abriu ou então a luz alcançaria facilmente 8 metros. Nos últimos dias, ele estava treinando para controlar o talento que ele demonstrou, testando-o com a bola de cristal. 5 metros, corpo espiritual nível baixo, passa. 2 pontos. Sua pontuação para a primeira etapa foi anunciada. O talento de Zhao Feng era extremamente normal e ele não chamou a atenção de ninguém. Apenas um corpo espiritual nível baixo. Haha. Liu Yuer riu zombando de Zhao Feng. Ao mesmo tempo, Lord Canty e os dois deixaram escapar um suspiro. O avô e a neta tinham ficado com medo devido ao olhar confiante de Zhao Feng. Zhao Feng saiu da plataforma e lançou um olhar brincalhão para Liu Yuer. Esse pirralho esfomeado está tentando ser legal. Liu Yuer estava tão zangada que ela começou a tremer e finalmente, ela percebeu que Zhao Feng havia brincado com eles. Lord Canty também não tinha nada a dizer, tinha pensado que Zhao Feng tinha talento supremo por causa do silêncio de Lord Guanjun antes. Quan Shen, que também observava, deu um sorriso de desdém. Corpo espiritual nível baixo. Pessoas como ele nem sequer serão criadas corretamente pelo clã. Ele está destinado a estar no fundo do clã. Mesmo Quan Shen nem sequer pôs o talento de Zhao Feng em seus olhos, imagina então um ancião. O exame continuou e o desempenho de Zhao Feng não chamou a atenção de ninguém. Lord Guanjun também soltou um fôlego, o primeiro passo do plano tinha sido bem sucedido. Yang Qingshan e Nangongfan subiram para testar e seus talentos foram de 6 metros e 5,5 metros, respectivamente. Zhao Feng não pensou que Yang Qingshan teria um corpo espiritual nível médio e Nangongfan seria entre baixo e médio. Corpo espiritual nível médio. Nada mal, mas é quase impossível ameaçar o mestre. Acho que teremos que prestar um pouco de atenção neste Yang Qingshan. O desempenho de Yang Qingshan chamou a atenção de Quan Shen, mas este ainda tinha uma atitude despreocupada. A primeira etapa estava chegando ao fim. Número 72, Kong Yunyao. O nome chamou a atenção de Zhao Feng. Um jovem de 13 a 14 anos subiu na plataforma. Ele era ainda mais jovem do que Zhao Feng, mas ele estava no rank 8 do caminho marcial. Seu potencial captou até mesmo os olhos do diácono Qiu. Kong Yunyao ansiosamente colocou sua mão sobre a esfera de cristal. Veng. A luz parou quando atingiu 2,5 metros mais ou menos. HM. A multidão que assistia estava ligeiramente surpreendida porque Kong Yunyao tinha atingido um nível de cultivo extremamente alto em sua idade. Veng. Veng. A luz no cristal da coluna espiritual do céu de repente subiu e desceu e foi extremamente instável. De repente, a luz de 2,5 metros de altura saltou para 5 metros, em seguida, caiu de volta para 1 metro. Esquisito? Esta cena fez Zhao Feng lembrar a situação que Zhao Yufei passou quando ela foi testar seu talento com a esfera de cristal, porque a situação na época era extremamente instável também. Mas desta vez, eles estavam testando com a coluna espiritual do céu que era mais desenvolvida.
Veng. A luz subiu para 6 metros e terminou em 7 metros. Meu Deus! O que estava acontecendo? A multidão toda estava atordoada. Isto poderia ser o extremamente raro corpo mutável, disse o diácono Qiu. Teng, tio. De repente, a luz explodiu e alcançou 8 metros, soltando uma luz tão forte que tudo em dezenas de quilômetros foi coberto por ela. 4 metros. Os olhos da multidão quase saltaram para fora. A mandíbula de Quan Shen quase caiu, seu talento está perto de Beimoi. Outro supergênio. Este é um verdadeiro corpo mutável. Zhao Feng se acalmou do choque e emoção enquanto Lord Guanjun ao seu lado tinha um olhar interrogativo em seu rosto.